Se tudo dentro da sua empresa ainda depende de você, deixa eu te falar uma verdade que talvez ninguém tenha coragem de dizer. Você não construiu empresa, você construiu uma operação dependente. Você tem um emprego caro chamado de CNPJ, porque para comprar papel higiênico depende de você. Para consertar a impressora depende de você. Se a internet dá problema, você que tem que resolver. Ou seja, é uma empresa dependente do dono. Ela até pode faturar, mas normalmente ela não sustenta crescimento, não sustenta lucro e não sustenta paz. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Soares. No último ano eu faturei 30 milhões de reais com a margem de 47,5%. Eu tenho 8 empresas, ao todo são 16 CNPJs, e o que eu faço é ajudar empresários a saírem do amadorismo, organizarem gestão e processos e construir uma empresa que cresce, lucra, sem depender da presença do dono constante. Não tô falando que você vai ter uma empresa, vai viver viajando, não tem esse papo furado não. O que eu tô querendo te dizer é que uma empresa que depende do dono não cresce. Então se você quiser bater recorde de faturamento e lucratividade, mas sente que a empresa ainda fica presa em você, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar os pilares que separam uma empresa cansada de uma empresa profissionalizada. E no final, vou te deixar um diagnóstico empresarial para você entender exatamente onde a sua empresa está travando. Existe um erro que prende empresários bons, inteligentes e trabalhadores no mesmo lugar por anos. Eles acham que crescer é trabalhar mais. Só que crescer, meus amigos, não é trabalhar mais. Crescer é estruturar melhor. Tem empresário que acorda cedo, dorme tarde, vende, cobra, resolve problema de cliente, resolve problema da equipe, resolve problema financeiro e ainda acha que isso é liderança. E a verdade é que não é. Na maioria das vezes, isso é desorganização premiada pelo ego. Porque você se sente acostumado a ser indispensável. Ou seja, você resolve todas as coisas e, de certa forma, isso alimenta você. Só que eu vou resumir isso numa frase muito simples. Se a sua empresa funciona quando você está no centro de tudo, ela ainda não amadureceu. Na empresa amadora, tudo depende do dono. Não existe um padrão claro. O time trabalha no eu acho que é assim, eu acho que é assado. O cliente vive experiências diferentes dependendo de quem atendeu ele. A venda depende do talento individual de cada operador, de cada vendedor. A operação depende de memória. E o financeiro descobre os problemas depois que ele já aconteceu. Já numa empresa profissionalizada, o repetível vira organização. Existe clareza de função, de rotina, de indicadores, existe um acompanhamento, existe liderança, padrão. O dono não precisa estar dentro de cada detalhe para a empresa avançar. O que eu tô te falando aqui não é só conversa fiada, filosófica, ela aparece nos números. O IBGE mostrou que entre as empresas nascidas em 2017, apenas 37,3% dessas empresas sobreviveram até 2022. Por outro lado, quando a gestão e a melhoria de processos entram no jogo, o impacto ele aparece de verdade. Foi feita uma matéria pelo Sebrae que mostrou um caso com 35% de redução de custo, 17% do crescimento do faturamento e um ganho médio de 28% em produtividade em empresas que passaram por iniciativas de melhoria. Começaram a analisar um pouco mais fundo a sua gestão. O que eu estou te falando aqui é simples. Uma empresa ela não quebra porque vende pouco. Muitas vezes ela quebra porque ela é mal operada. O dono do negócio ele não faz o básico da gestão. E existem 5 pilares de uma empresa que bate recorde de faturamento e lucratividade sem a dependência do dono. Eu quero aprofundar contigo esses 5 pilares que fazem a empresa sair de dependência do dono e começar a ganhar escala, lucro e consistência. Pilar número 1, anote aí, processo. O primeiro pilar é processo. E processo para mim é uma coisa muito simples. Tudo aquilo que se repete precisa deixar de depender da cabeça de alguém e virar um documento. Se vender acontece todo dia, o processo comercial precisa estar claro. Se atender cliente acontece todo dia, o atendimento precisa ter padrão. Se contratar acontece com frequência, a integração precisa ter roteiro. Se cobrar cliente inadimplente é rotina, isso não pode depender do humor de quem está fazendo ou de quem vai fazer, entende? O empresário amador normalmente fala assim, meu time não faz nem o básico. Só que muitas vezes o básico nunca foi definido com clareza, o funcionário entra, recebe instrução solta, aprende olhando os outros, erra, leva bronca e segue tudo confuso. Isso não é operação, isso é improviso coletivo.
E é aí que mora o teu prejuízo. Para sair dessa bagunça total, vamos começar a aprender como é que faz o processo? Na prática, muito simples. Se eu fosse organizar a sua empresa amanhã, a primeira coisa que eu faria seria pegar as 5 atividades que mais se repetem dentro da sua operação e transformar tudo isso em procedimento. Exemplo, atendimento de cliente. Como é que responde no WhatsApp? Como é que abre e fecha a caixa? Como é que faz o follow-up? Como confere se realmente foi entregue? Porque onde não existe padrão, existe desperdício. Vou te dar o exemplo de uma clínica médica. Um atendente agenda o paciente de um jeito, o outro agenda de outro, um confirma no dia anterior, o outro esquece, um manda a localização, o outro não manda a localização. No final a empresa acha que o problema é falta de cliente, mas parte do problema era um processo ruim, gerando falta e retrabalho e perda de percepção do valor do cliente, porque o cliente pensa assim, nossa, um me fala uma coisa, outro me fala uma coisa, eu fico totalmente perdido. Um outro exemplo, se você tem uma loja, recebe leads no Instagram e no WhatsApp. Um vendedor responde em 2 minutos, outro vendedor responde em 3 horas, um manda vídeo, o outro manda preço, um tenta fechar, o outro espera o cliente dar retorno. Resultado final. A empresa não tem processo de venda e o que ela tem, na verdade, são personalidades diferentes brigando com o faturamento. E eu quero que você guarde isso. Onde não existe processo, o lucro vaza em silêncio. Pilar número 2, delegação. E é aqui que muita empresa trava porque o dono confunde delegação com abandono. Delegar não é dizer resolve isso aqui para mim. Delegar é definir o resultado esperado, o padrão mínimo de qualidade, o prazo, o nível de autonomia e a forma de acompanhamento. O problema é que muito dono de empresa fala que não consegue delegar porque ninguém faz tão bem quanto ele. Só que em vários casos isso não é excelência, isso é centralização mal resolvida. Eu vou te explicar. Olha só o exemplo. O dono fala que ninguém consegue conduzir a reunião comercial como ele. Aí você vai ver e descobre que ele nunca criou uma pauta, nunca ensinou como analisar os números, nunca definiu como a reunião deve ser conduzida e nunca formou um líder para assumir aquilo. Claro que ninguém vai fazer igual ele transformou a competência em dependência. Tá entendendo o que eu tô falando? Tá, Vini, então como é que eu faço a delegação na prática? Vamos lá? Escolhe uma área que hoje depende demais da sua presença. Pode ser cobrança, compras, atendimento, reunião. Depois você vai responder 5 perguntinhas. O que precisa ser entregue? Qual que é o prazo? Qual que é o padrão? Quem aprova? E como isso precisa ser acompanhado? Só isso já melhora e muito a tua delegação. Imagina comigo aqui um restaurante em que o dono precisa aprovar toda a compra. Isso parece controle, mas muitas vezes é lentidão, porque o dono não vai estar ali o tempo inteiro com o celular ou presente. Se ele criar uma regra simples, o fornecedor tem que ser homologado. Limite de valor de compra, dia de compra, critério de qualidade e conferência por checklist, ele sai da dependência pessoal e cria governança. O teu trabalho como empresário é gerenciar tudo isso e não executar todas as coisas. Delegação boa não enfraquece a empresa, pelo contrário, ela fortalece a estrutura. Quem não aprende a delegar vira funcionário premium da própria empresa. Terceiro pilar, gestão por indicadores. Esse é o meu preferido, tá? E eu vou ser bem direto contigo. Se você não tem número na sua empresa, você não faz gestão, você faz torcida organizada. Esse mês vai dar certo. Nossa, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Meu Deus! Tem empresa que termina um mês e não sabe quantos leads entraram, quantos orçamentos saíram, qual foi a taxa de conversão, onde que perdeu o cliente, quais produtos deram mais margem, quais vendedores performaram melhor, qual unidade foi mais eficiente, ou onde é que está o teu maior gargalo operacional. Não sabe nada. Então o que tu está fazendo é torcida, torcendo para que dê certo e Deus está olhando para tu falando, faz a tua parte, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que se você não tiver tudo isso que eu falei, tu não toma a tua decisão com base em dados, tu toma tuas decisões com base em achismo. Eu acho que vai dar certo, eu acho que vai dar errado. E gestão não é só olhar faturamento. Faturamento sozinho pode até massagear o teu ego, mas não mostra a qualidade do teu negócio. Você precisa olhar indicadores de venda, indicadores de operação e indicadores de margem, pelo menos esses. Se a tua empresa ainda não tem gestão por indicadores, começa por um painel mínimo semanal. Coloca ali 5 números importantes para tu olhar toda semana. Faturamento, margem, entrada de oportunidade, conversão e o principal gargalo da semana. Se nem isso você acompanha, você ainda está administrando a empresa no escuro. Imagina que tu tem uma empresa de serviço. E nessa semana entraram 100 leads, 100 contatos. Desses 100, 40 viraram proposta. Dessas 40 propostas, 10 fechamentos. Então a tua taxa de conversão, de fechamento, é de 25% sobre a proposta e 10% sobre a entrada.
Aí você percebe que o problema talvez não seja a venda, mas a qualificação do lead ou a proposta mal construída. Assim você identifica o que você precisa melhorar, porque agora você tem números para poder dizer. Outro exemplo é um varejo. O empresário ele reclama que ele vendeu menos. Quando ele mede, ele descobre que o fluxo caiu pouco, mas o ticket médio despencou. Ou seja, a equipe deixou de fazer a venda completa. O problema não era marketing, era a operação comercial. Dessa forma eu consigo corrigir exatamente onde o problema está. Uma empresa sem indicador não sabe onde perde dinheiro, então também não sabe onde ganha. Quarto pilar, liderança. E esse aqui é um divisor de águas. Enquanto a empresa é pequena, o dono consegue empurrar muita coisa no braço, mas chega um momento em que ele não cresce mais contratando ajudante, ele só cresce formando líderes. Ou seja, você não deve ser o único líder do seu negócio. E líder não é quem manda, líder é quem sustenta padrão, toma decisão com princípio, corrige rota e desenvolve gente. O problema clássico é que muitas empresas promovem alguém bom de execução para liderança sem treinamento. E aí essa pessoa passa a liderar. O melhor vendedor vira gerente, mas não sabe acompanhar número, não sabe dar feedback, não sabe cobrar sem desmotivar, não sabe desenvolver time. O resultado, você perde o bom vendedor e ganha um líder ruim. Então como é que a gente faz isso da melhor forma? Eu vou te explicar agora, mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher de 2 a 3 pessoas com potencial e começar a formar uma sucessão. Você vai ensinar essas pessoas a conduzir uma reunião, analisar indicadores, tomar decisões simples e resolver problemas sem te puxar para tudo. Liderança não nasce pronta, liderança é construída. E aí toda vez que surgir um problema, em vez de responder imediatamente, você pergunta para o líder, qual é a sua leitura? Quais são as opções e qual decisão você recomenda que a gente tome? Isso vai desenvolver o raciocínio dele e você está treinando ele para esse ponto. Se você sempre entrega a resposta pronta, você não está treinando. Você está, na verdade, criando dependência. Outro ponto, cria uma reunião semanal com pauta fixa. O líder traz o número, o gargalo, o plano de ação e acompanhamento da semana anterior. Isso já começa a profissionalizar a empresa imediatamente. Empresa grande não é a que tem mais gente, é a que tem mais liderança distribuída. E com isso, para de ser dependente do dono. E o quinto pilar é a operação com estrutura. Aqui é onde a gente junta tudo. Não adianta ter uma boa intenção, um discurso bonito, meta alta, se a tua operação é lenta, bagunçada, dependente o tempo inteiro da tua interferência como dono. Uma operação estruturada é aquela que os fluxos funcionam com clareza, as ferramentas ajudam, o processo é organizado, os responsáveis sabem exatamente os indicadores que precisam entregar toda semana. Muita empresa acha que essa estrutura é burocracia, e na verdade não é. Estrutura é velocidade com previsibilidade. Vou te dar um exemplo. Uma distribuidora recebe pedido, separa mercadoria, fatura, despacha, acompanha a entrega. Se cada etapa depende de alguém perguntar para o dono o que fazer, a empresa cresce travando o tempo inteiro. Mas se existe um fluxo claro, um sistema integrado, conferência, responsabilidades bem definidas e um painel de acompanhamento, a operação vai ganhando fluidez. Toda vez que a operação está travada, ela perde velocidade e dinheiro ama velocidade, o sucesso ama velocidade. Um exemplo de uma agência, o comercial vende uma coisa, o time entrega entendendo outra, o financeiro cobra de um jeito e o cliente fica completamente perdido. O problema não é esforço, é a ausência de estrutura entre as áreas. Deu para entender ou não? O que você precisa fazer aqui agora é pegar o fluxo principal da tua empresa, do começo ao fim, da venda à entrega, do financeiro e pós-venda. Agora pergunta, onde é que tá travando? Onde é que volta? Onde é que tem dependência do dono? O que tá travado? Ninguém sabe responder. Aí você começa a fazer toda a estruturação. Empresa boa não é a que corre muito, é a que flui bem. Quando você junta processo, delegação, gestão, liderança e a estrutura operacional, a empresa começa a sair do modo sobrevivência. Ela deixa de depender do herói que é você. Ela deixa de depender da memória de quem está trabalhando ali. E aí sim, começa a construir previsibilidade. A tua margem melhora, o retrabalho cai, a velocidade aumenta, a clareza sobe. Ou seja, você só tem a ganhar com a empresa mais organizada. E aí chega um ponto que eu acho que é um dos mais importantes.
O dono finalmente começa a respirar como um estrategista e não como um bombeiro tendo que apagar toda hora um incêndio diferente, inclusive tendo que comprar papel higiênico, tendo que arrumar lâmpada. Não dá, né? De todas as coisas que eu te disse, guarda isso. O recorde de faturamento não é o prêmio para quem corre mais, é uma consequência para quem estrutura melhor a sua empresa. Você quer bater recorde de faturamento, recorde de lucratividade? Então tem que ter organização, tem que ter gestão, tem que ter marketing, tem que ter vendas. Tudo isso com processo. E se você quiser entender com mais profundidade onde a tua empresa está travando hoje, eu vou deixar um diagnóstico empresarial na descrição e no comentário fixado. Esse diagnóstico vai te ajudar a identificar se o principal problema da tua empresa está no processo, na delegação, na gestão, na liderança ou na operação. Faz esse diagnóstico, olha com honestidade para o resultado e depois você volta aqui para me dizer qual foi o teu maior gargalo que apareceu, combinado? Porque o primeiro passo para construir empresa livre do operacional é parar de romantizar a correria e começar a encarar a estrutura. Te vejo no próximo vídeo.